No perfil de hoje eu converso com o diretor musical e músico extraordinário Marcelo Alonso Neves. Marcelo, falamos no bloco anterior e eu te deixei uma pergunta. Você, como diretor musical, você tem a possibilidade ou a liberdade de trocar completamente um arranjo original? Eu acho que você é responsável pelo aquilo que você faz, né? Você pode, mas pode não dar certo também, né? Eu acho que você tem que ter bom senso. Você vai trocar se for necessário. Eu acho que é o seguinte, se você está trabalhando em cima da biografia de um cantor, de uma cantora, pode ser brasileiro, pode ser americano e tal, Edith Piaf, uma francesa e tal. Bom, primeiro, importante você conhecer a obra dessa pessoa, né? Conhecer tudo. E aí, até antes de você, só para completar, você disse conhecer a obra de uma pessoa. Eu assisti um trabalho seu extraordinário, entre tantos que eu já vi e que gosto. Mas o Billie Holiday marcou, espetacular. Semana passada a Lilian esteve com a gente falou desse trabalho seu. E que você fez algumas modificações. E quando é alguém assim, você ouve muito aquela pessoa, provavelmente, um leque de informações. Isso ajuda no momento de criar? Eu acho que isso é fundamental. Não atrapalha assim, muitas versões, não? Não, eu acho que você deve, por exemplo, nesse trabalho da Billie, algumas músicas foram gravadas por muitos. Né? Tem música dela que foi gravada pela Ella Fitzgerald, foi gravada pela Sarah Vaughan, foi gravada pelo Frank Sinatra, enfim. É importante que você ouça. Eu acho que para você modificar, você tem que conhecer. Né? Eu não posso sair mudando uma coisa que eu não conheço. Eu só posso mudar se de fato eu conheço profundamente aquilo ali. Né? Seria um erro eu propor alguma coisa diferente se eu não conheço profundamente aquele material que eu estou trabalhando. Né? E eu acho que mudar por mudar não é o caso. Eu mudo. O que acontece? Você está trabalhando, vamos dizer, a biografia de um cantor, de um artista que viveu há 70, 80 anos atrás. Aquela sonoridade, ela chegava naquelas pessoas que viviam ali naquela época de uma maneira diferente do que chega a nós. Hoje, que temos outras referências musicais, outras informações. Né? Então, eu acho importante que o diretor musical, o arranjador, ele seja, ao mesmo tempo, fiel ao biografado e consiga trazer para o público de hoje aquele calor que existia na época. Que se eu copiar fielmente o que ele faz, talvez isso chegue ingênuo hoje em dia. Pode soar ingênuo. Né? Então encontrar essa medida certa de modernizar, de trazer para os nossos dias, sem ferir, né? sem machucar aquele trabalho, aquelas músicas, aquele arranjo que foi feito naquela época. A intenção, inclusive. A intenção, E quando você trabalha com teatro com música, você tem que ter, na maioria das vezes, há um protagonista, principalmente quando o musical é biográfico. E aí você tende a... Eu não sei se isso faz sentido ou não. Você tem que tentar assemelhar a voz daquele protagonista com a voz do biografado? Não necessariamente. Não necessariamente. Inclusive, tem casos curiosos. Teve um espetáculo que, para muitos, é considerado como o marco do começo dos musicais no Brasil, no Rio de Janeiro, que foi dirigido pelo Antônio Debonis, que era Dolores. Dolores era uma mulata negra, né? E que foi protagonizado pela Soraya Ravelli, branca, judia, né? No caso do Billie Holiday, a Lilian Valesca tem uma semelhança, aí já ao contrário, tem uma semelhança com a Billie, mas ela não imitava a Billie, ela cantava com a voz dela. Mas isso é uma proposta sua. Sim. Eu acho que não tem regra. O teatro ele não tem regra. É lógico que tudo que você faz, você tem que ter embasamento, você tem que ter consistência. Sim, claro. Né? Você tem que ter um porquê, isso precisa ser compreendido por quem está assistindo. Se você consegue passar isso, pode tudo. É verdade. Pode o teatro tudo. é mágico, né? A galera que trabalha no teatro musical, eu ouço muito músicos que estão tentando entrar nesse mercado porque é mais uma porta que se abre para o músico brasileiro. Temos feito espetáculos de altíssima qualidade, você é testemunha ocular disso e prática, mas há sempre a história de que os mesmos estão em pauta, em voga.
Você concorda com isso? E se concorda, você acha que há um meio de se furar esse bloqueio? Você disse que você acha que tem uma turma que mais ou menos faz todos... Eu digo não, eu ouço muito isso o tempo todo porque eu trabalho com teatro há mais de 20 anos. Eu acho que tem pouco disso, eu acho que não tem muito jeito. Por exemplo, você, Rogéria, você está acostumada a trabalhar com uma equipe, tá? Você tem uma secretária, você tem uma pessoa que te assessora, que te ajuda a fazer pesquisa e tal. Você tem essas pessoas que sempre deram certo. Aí você vai fazer um outro trabalho. Você vai chamar outras pessoas, você pode até chamar, mas você vai sentir mais segurança de chamar aquelas pessoas que você sabe que vai dar certo. Então, por exemplo, quando eu vou montar um musical, eu vou me lembrar dos outros musicais que eu fiz e vou me lembrar daquelas pessoas que funcionaram, das que não funcionaram e as que funcionaram. Naturalmente, eu vou procurar as que deram certo. E se por acaso elas estiverem ocupadas, aí sim eu vou experimentar mais alguém. Aí é que abrem as janelas para aqueles que ainda não estão inseridos nesse mercado. Mas o que eles sempre comentam é a questão do oxigenar a cena, digamos assim. Se vocês, diretores, não buscam esse olhar, não buscam estar atentos a quem tá tentando fazer. Tem muito teste, abre-se muito teste. Você quer ver uma coisa? Eu vou me botar no outro lado. Eu trabalho muito com teatro, muito com teatro. Basicamente, né? Basicamente com teatro. Mas trabalho muito pouco com cinema. E eu já me parei para perguntar, por que os diretores de cinema não me chamam? Mas é por isso. O cara trabalhou com um diretor musical que super funcionou, ele vai chamar esse cara. Acaba fazendo a sua tribo. É normal. Aí as pessoas chamam de panela, não é panela, é o grupo dele que deu certo. É natural. É natural. Agora, é ficar atento, porque às vezes surgem as brechas. Né? Quantos casos a gente ouve, histórias, né, daquele artista que hoje em dia faz um sucesso tremendo. Como é que foi tua história? Eu estava ali, aí o protagonista ficou doente, ficou rouco, me botaram porque não tinha mais ninguém, pô, acabou, só deu ele. E tem casos que você também deve conhecer do cara, que é muito comum no meio musical, o cara não pode naquele dia, manda um substituto. Também. O substituto acaba ficando. Ou pelo menos cria um caso. Exatamente. Marcelo, tem música que não cabe no texto? Como é que você faz para dar a volta? Eu fiz uma vez um espetáculo com uma diretora e ela é muito amiga de uma autora e cantora e pediu essa autora e essa cantora para criar uma música para a abertura do espetáculo e uma outra música para terminar. E aí eu conversei com essa diretora e falei assim, olha, eu acho isso ok, pô, que ótimo a gente ter esse nome nos créditos do espetáculo, só vai engrandecer e tal. Mas essa pessoa vai poder acompanhar os ensaios? Ela vai poder estar ali junto? Porque senão corre o risco dela criar uma música lindíssima, mas que não caiba no espetáculo. Dito e feito. Aconteceu. Né? E coube a mim ter que ligar para a pessoa e explicar o caso. E era uma pessoa querida, entendeu perfeitamente, aceitou, mas é uma situação muito difícil. Então, nesse caso, a música não cabe se ela não tiver, desde o princípio, inserida no assunto que está se tratando. Né? Não tem como você convidar o Milton Nascimento para compor uma música para o teu espetáculo se ele não assistiu o ensaio. Não dá. Por telepatia não vai funcionar. Não vai funcionar. Precisa da claro, presencial. É presencial. E tem um sentimento também, né? Você tem que pegar o sentimento do que você está fazendo. E você não só e você só né? pega isso estando ali, respirando junto. Né? Com certeza. Não tem como ser diferente. Tem algum trabalho que você teve receio de aceitar? Receio de aceitar? Tem um caso muito engraçado que esse eu posso contar e dizer os nomes, porque eu já contei para ele já morreu de rir, ele não lembra dessa história, ou se lembra, enfim. E que hoje em dia, isso aconteceu, talvez eu ainda estava começando, há poucos anos ainda, fazendo música para teatro. Eu fui convidado pelo Renato Vieira, que é um coreógrafo, Sim. Né? Tem uma companhia de teatro, Isso. E ele me convidou para fazer a música para o espetáculo dele. E aí eu fui assistir o ensaio, e ele tem um método que não é inédito, já trabalhei com outros coreógrafos, ele cria a coreografia, e aí você tem que criar a música em cima da coreografia. Eu já fiz isso, é super bacana, é um desafio e tal. Depois, claro que tem sempre uns ajustes e tal. E aí ele me mostrou a coreografia e tal, eram 2 bailarinos e tal, e ele virou para mim e falou assim,
olha, eu quero que você componha uma música aqui que represente o conflito entre o ego e o alter ego. Eu olhei para ele, claro, lógico que hoje... Tranquilo. Meu amor, lógico, hoje eu iria para casa, eu tinha filmado, eu ia levar aquilo ali, ia compor uma música que eu achava que ele ia mostrar para ele, ele ia adorar. Ele falou, era isso, é o ego e o alter ego aqui se batendo, entendeu? Mas na época eu ainda era muito novo na área, muito verde. Cheguei em casa, liguei para um amigo meu, cara, tá pintando um trabalho aí, maravilhoso, você quer fazer? O cara fez. E ele fez isso, deu super bem. Né? Ele fez o trabalho. Ele fez o trabalho, se deu super bem. Eu acho que foi uma inexperiência minha, né? Mas fora, depois desse episódio, não, pintar eu traço, eu já peguei os super digno da sua parte, né? Ético e digno, eu não né? entendi, porque essa conversa com os criadores, tem uns que sabem exatamente o que querem. Outros te dão liberdade total, que eu não gosto muito, não. Porque quando te dá liberdade total, você pode errar totalmente também. Porque você vai do menos pro mais sozinho. Exatamente. É verdade. E tem aqueles que falam por metáforas e tal, que é o caso do Mundo Renato. criativo. Não é, como é que é essa música? O conflito entre o ego e o alter ego? Eu até hoje ainda não sei. Mas, enfim, deve existir. Com certeza. Você talvez tivesse tido uma ajuda de algum psicólogo, Não é pra mesmo? pra te desvendar esse mistério. Verdade. Uma falha imperdoável para um arranjador e para um diretor musical. Qual seria? Gente, eu acho que é não cumprir o cronograma, não cumprir o tempo, não estar presente na sala de ensaio, não trazer o material, deixar o elenco inseguro. Isso acontece muito, né? Assim, eu vejo que acontece. Isso é importantíssimo. Isso é uma falha que não pode acontecer. Isso não pode acontecer. No mundo de musicais em altíssima, como nós estamos, e biografados, de muita gente, muitos biográficos, tem alguma pessoa que você gostaria de ser o diretor musical se fosse feita a vida dessa pessoa? Eu diria... Por exemplo, eu não posso muito ter preferência musical, tá? Não posso ter muito gosto. É que nem o jogador de futebol, né? O jogador de futebol ele não pode ser torcedor. Ele até torce para um time, mas ele vai jogar no Flamengo, depois ele está jogando no Fluminense, vai jogar no São Paulo, no Corinthians, no Cruzeiro, ele não pode ter muito. Eu acho que o arranjador, o diretor musical, o gosto dele ele tem que ser muito eclético. Né? Mas eu tenho minha preferência. Eu gosto de música erudita. Gosto, ficou em mim. Eu gosto dos músicos eruditos, principalmente do final do século XIX, entrando pelo século XX. Essa é a música que você mais ouve? É. E eu tenho uma paixão por Villa-Lobos. Tenho uma paixão. Eu não sei se eu teria capacidade de fazer um espetáculo sobre a vida dele, mas seria um grande sonho. Isso é um grande sonho. Eu acho também, porque ele é um divisor também na música brasileira. O Villa-Lobos, ele tem assim, por exemplo, tem um catálogo que sai anualmente de todas as obras musicais, o lançamento e tal. Os maiores verbetes são Bach, Beethoven. Villa-Lobos vem logo depois. Villa-Lobos é uma obra Um gênio. muito extensa, em qualidade e em quantidade. Por exemplo, tem os músicos eruditos sabem, o quarteto de cordas é um tipo de música que tem dogmas, que tem obrigações, que tem coisas que, para ser considerado um quarteto de cordas, tem que estar contido ali na obra. Tá? E, por exemplo, Beethoven, acho que tem 20 e poucos, Bach também, 24, não sei o quê. Os outros, por exemplo, Tchaikovsky, Prokofiev, já fizeram 7, o outro fez 10, 8 quartetos de cordas e tal. Villa-Lobos tem 17. Sem dúvida, brasileiro é o nosso maior, o nosso ícone, né? Sim, Marcelo, são muitos trabalhos na bagagem. Qual foi o trabalho que te deu mais prazer, ou dois, não vamos dizer o mais, que é muito difícil a gente, né? É igual a filho, difícil, o mais, mas que te deu um enorme prazer. Olha, é tão difícil dizer. Eu gosto muito dos musicais, eu gosto de fazer trilha incidental também. Para quem não sabe, a trilha incidental é aquela música que o personagem não está ouvindo. Né, só o público, né, aquela música que entra para ajudar a criar uma atmosfera ou de tensão, ou de melancolia, ou de amor, enfim. Eu gosto muito. Mas eu adoro fazer musical.
Eu adoro escrever para Então diz um aí que foi e tal. super marcante. O último foi o Billie Holiday, que eu amei fazer. Eu fiz o Agnaldo Raiol, que foi uma delícia. Eu ganhei um prêmio Shell fazendo As Conchambranças de Quaderna, que é um musical em cima de um texto do Ariano Suassuna, um texto inédito. Era um espetáculo delicioso, genuinamente brasileiro. Então eu gosto muito dos musicais e esses que eu fiz me trouxeram enorme prazer. Rapidamente. Emily e Marlene. E foi fantástico também, muito bom. E aliás, as duas eram ótimas. Estela, um beijo imenso pra você e Solange Badim também. As duas arrebentaram ali. Estela tá pra vir aqui, é uma queridona. Querida amiga. Rapidinho que o programa está acabando. Ah. Além do Fluminense. Não tem público, mas... Não, mas essa é a melhor parte. A melhor parte. Não é só o jogo que tem, a gente tem também. Além do Fluminense, quais são as paixões do Marcelo? As outras? As outras paixões... Teatro, é claro, música, é claro. Esse não vale. Meus filhos, meus netos, eu sou muito família, meus irmãos, meu amor, enfim. A minha grande paixão é a música mesmo, o teatro e a minha família. Isso. E agora é o nosso momento literário. O que você está lendo, o que você indica, o que você está gostando no momento? Eu gosto muito das biografias. Eu li há pouco tempo a biografia do Charles Chaplin, maravilhosa. O sujeito tem uma vida impressionante, ele veio do nada, ele passou fome, ele catou lixo para vender, enfim. Eu recomendo. Recomendo também a biografia da Billie Holiday, e eu estou com uma biografia na minha mesinha de cabeceira para ler, que eu estou louco para começar, quem me emprestou foi a produtora Cláudia Marx, uma querida amiga, que é a biografia do Keith Richards. Eu fui ver o Rolling Stones agora, fiquei totalmente apaixonado. Né? Tá inflamado com a Nossa ideia. Senhora. E são 3 indicações excelentes, né? Todas as 3 que você falou são muito boas. E a gente vai indicar agora Berta Loran, 90 anos de humor, escrito pelo meu querido amigo João Luiz Azevedo. Aqui tem depoimentos incríveis sobre a vida dela, de gente que esteve com ela, inclusive o meu, tá aqui no livro, além de perguntas de outros jornalistas e um levantamento da vida dela feito pelo João Luiz Azevedo nesses 90 anos que a Berta vem divertindo o Brasil. Maravilhoso, eu recomendo. Chegamos no finalzinho mesmo. Agora, Marcelo, seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Vai para quê ou vai para quem? Vai para o povo brasileiro. O povo brasileiro está precisando desse aplauso, ele está precisando se encontrar, se entender, apesar de todas as divergências, e eu acho que a gente precisa levantar a autoestima do brasileiro, a gente precisa aplaudir, porque é um povo maravilhoso, que não pode deixar cair, seja qual for a sua compreensão de tudo que está acontecendo. Eu acho que, no fundo, todos estamos querendo um Brasil melhor. E o meu aplauso vai para o povo brasileiro. E a sua indignação vai para aqui ou para quem? Para a raça política. Essa não tem escapatória. Obrigadíssimo pela entrevista, foi um prazer imenso conversar com você, com uma história tão bacana, que encanta a gente, continua encantando a gente, que faz um bem incrível, tá? Obrigado, muito bom. Muito obrigado. A você que nos assiste, super obrigada pela sua atenção, pela sua audiência e por colaborar ajudando a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Se você quiser falar com a gente, enviar sua sugestão, é muito fácil, perfil @tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do Povo Fluminense.